Pessoal, falar aqui agora de uma notícia que é aquela que não é legal falar, mas que a gente avisou e alguns poucos canais avisaram, que é a questão do Galípolo. Quando teve a primeira reunião do Copom com Galípolo na presidência, Galípolo, lembrando, indicado do Lula e aprovado lá no Senado, aí o juro subiu, 1 ponto. Aí eu vi nos grupos de WhatsApp, gente assim, que faz de tudo para não reconhecer erros. Sim, o Lula tem as suas qualidades, mas não é possível que alguém vá achar que o Lula nunca erra. Então eu via grupos de pessoa que não consegue admitir que o Lula é possível, que é capaz de cometer algum erro. Não, isso aí foi culpa do Campos Neto, que deixou encomendada, né, as taxas para o futuro. E essa narrativa veio reforçada com a fala do Haddad, ministro da Fazenda, que disse também. E agora, o que acontece? O Galípolo disse abertamente que, foi ele mesmo que na reunião com o Campos Neto da presidência ele teve liberdade. Isso coloca o próprio Haddad numa situação delicada. É quase que um desmentido do ministro da Fazenda. Eu fico pensando assim, os puxa-sacos que não conseguem abrir o olho e criticar o que está errado no atual governo, como é que fica agora? Tava cheio de canal aí, progressista, entre aspas, mas que na verdade assim, você tem que... Peraí, o que é ser progressista? É passar pano para juro alto só porque foi colocado um presidente do Banco Central pelo Lula? Que é isso? E assim, agora vai lá o Campos Neto, olha, parece tanto que eu até confundo. O Galípolo fala que não, peraí, vamos abrir aspas pro Galípolo. Eu já tinha dito que o Roberto Campos Neto havia sido generoso, de já na última reunião pudesse permitir que eu, o Gabriel Galípolo falando, pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão daquela reunião do Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e em todos os meus votos, e em todos os votos dos diretores, está lá expresso o que é a consciência e a visão de cada um dos diretores. Tá vendo? O Haddad disse em 20 de março, agora aqui já é da matéria, que o Banco Central não poderia fazer um cavalo de pau na política monetária com a saída de Campos Neto. E agora, Galípolo apresentou na quinta, dia 27, que a autoridade monetária diminuiu de 2,1 para 1,9 a projeção do crescimento do PIB para esse ano. Na ata da última reunião do Copom, o Banco Central disse que, vejam só a palavra, a desaceleração da economia é elemento necessário para levar a inflação para a meta de 3%. O Haddad está falando isso também. Eles acham que o ano passado cresceu 2,9, que é um crescimento assim, nossa senhora, o país cresceu demais, desacelera aí porque a inflação, meu Deus, falam tranquilamente em desacelerar a economia com essa palavra. Ou seja, para eles, que desacelerar a economia, o que acontece? Você vai aumentar o desemprego, você diminui a renda das pessoas, coloca a empresa em dificuldade, porque cai as vendas, você tem que, demitir, mas a demissão custa para a empresa, você tem uma série de rearranjos para fazer, mas o foco é a meta da inflação e quem define a meta? 3 pessoas. Presidente do Banco Central, Galípolo, o Haddad e a Simone Tebet. Aí eles 3 definem a meta de 3% atual e aí você está fora da meta, tem que aumentar o juro. Então, meu Deus do céu, é surreal o que acontece nesse país. E aí, repito, quem quiser puxar saco do Galípolo, puxe à vontade. Eu não. Eu falei aqui antes dele ser aprovado no Senado e quando estava sendo especulado pela imprensa de que o Lula ia indicar. Eu falei que ele era um Campos Neto 2.0, que é igualzinho o indicado pelo Bolsonaro, só que não é bolsonarista. Aí fala, mas pelo menos ele não é bolsonarista. E o que muda na vida do povo? Um presidente do Banco Central, se ele é lulista ou bolsonarista, mas mantém a mesma política econômica, que mudança isso tem na vida do povo que trabalha, que produz, das empresas? Estamos vendo aí na prática, já são 3 meses de Galípolo no presidente do Banco Central e juros subindo. E o cara falando abertamente em desacelerar a economia. Então, é lamentável de ver o seguinte, que o Galípolo, eu já esperava isso dele. Agora, é lamentável ver canais ditos de esquerda, deputados ditos de esquerda, chamados de progressista, lideranças, se rendendo e falando amém pro Galípolo só porque foi o Lula que indicou. Nesse canal não vai ter puxação de saco. Galípolo foi um erro do Lula e ele sabia. Sabia porque o Galípolo, antes de ser indicado
presidência do Banco Central, tinha votado em todas as reuniões igualzinho o Campos Neto, exceto numa, e lá atrás, bem no começo. Então Lula indicou sabendo, não tem essa conversa de que foi enganado, o Galípolo traiu, não é traição. Lula indicou sabendo quem era o Galípolo e como ele votava, e ele votava igual o Campos Neto. Então tá aí, tem que criticar sim, não tem que passar pano não, porque é o povo que sai prejudicado nessa história toda, e aí depois vem que, precisamos de união para combater a extrema-direita. Uma união com o Galípolo, Banco Central? Francamente, é difícil. Gente, é isso, eu fico por aqui. Bora espalhar o vídeo, trazer mais pessoas, que aqui não puxa saco não. Aqui nós luta por um Brasil melhor. Até mais.